Salve família, como vocês estão? Meu nome é Alan, eu sou hoje o apresentador aqui da Sala do Pai. Vocês estão em mais um podcast da Sala do Pai, o podcast. E hoje eu trouxe para vocês uma convidada extremamente especial, uma convidada que a gente tem muito carinho, a gente tem muito que aprender com ela e nada mais nada menos que a Tamires. Se apresenta pra gente, Tamires. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu sou membro aqui da igreja e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. É muito especial esse momento e eu espero muito que flua uma conversa aqui e que a gente aprenda também com o Alan, porque ele é uma pessoa extremamente especial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evangelismo, principalmente sobre evangelismo de rua. A gente também vai falar um pouquinho sobre missões. A gente vai falar um pouquinho sobre essa vida evangelística. Primeiro, gente, eu queria ressaltar um ponto. A Tamires, ela é uma pessoa extremamente experiente na área de evangelismo. Ela é uma das pessoas que mais tem ensinado, que mais tem levado o coração das pessoas na CBVA para esse lado um pouquinho evangelístico, que é o que a gente tem sentido essa necessidade no momento. Oh, meu Deus. E aí eu queria começar perguntando, Tamires, na sua visão, como que é o evangelismo certo? Qual que é o evangelismo que a Bíblia, mostrou pra você que é o caminho certo? Eu acredito que, acima de tudo, o amor que Cristo tem por nós, o amor que Deus tem por nós, é o que tem que impulsionar a gente. Se a gente recebe esse amor, por que não mostrar para as pessoas? Por que não levar isso que a gente recebeu? Isso é extremamente importante e a igreja precisa ter essa visão. Uhum. Na minha visão, o evangelismo ele vem muito como um ponto de reconciliação. Você tem a criação de Deus, o Criador, e a criação foi separada do seu dono, assim. E aí o papel do evangelismo é reconectar isso. Então é trazer a pessoa para a essência dela, de onde ela veio. E esse é o papel evangelístico de uma igreja, é trazer esse local de reconciliação. E aí a gente traça muitas estratégias para poder se conectar com as pessoas. A gente define os nossos rumos, tudo e tal. Então vamos começar falando um pouquinho sobre evangelismo de rua. Eu queria que você contasse pra gente, Tamires, algumas experiências que você tem, como que Deus tem se manifestado, para onde teu coração tem ido nesse sentido de evangelismo de rua, e vamos falando. Vamos lá. A minha primeira experiência, vou começar contando como eu descobri lá atrás. Na verdade, descobri assim, né? O início de tudo, mas não o fluir. Uhum. Eu era muito jovem, eu tinha uns 12 anos, 13 anos, e minha mãe começou a ir para a igreja, e eu falei para ela, não vou para a igreja. Eu não vou, não adianta. E aí ela falou, não, tudo bem, só me acompanha. E aí, quando eu passei aí, as pessoas vinham orar por mim e falavam: olha, irmã, pra minha mãe, né? Deus tenha chamado missionário com essa menina. Ela vai pisar aos quatro cantos do mundo. E eu, meu Deus, o que é isso? Eu achava que missões era ir pro Haiti, ir pra África. Isso era a vida de um missionário na minha cabeça. Uhum. E foi passando o tempo, realmente Deus foi conectando pessoas na minha vida que faziam missões. E aí eu fui vendo o começo. Eu tive uma pessoa muito especial que realmente me guiou, foi usada por Deus, que foi a Irma. Ela me falou, Tami, eu vou te ensinar muitas coisas, porque Deus me mostra que você vai ser uma missionária. Nisso, eu fui aprendendo aqui, ela não morava aqui, eu fui aprendendo aqui no Brasil com algumas pessoas, inclusive uma amiga minha chamada Adriana. Ela tem uns trabalhos incríveis. Um dos trabalhos dela é a missão Amor com Atitude. Ela trabalha com crianças no Haiti. Ela já viajou muito para muitos lugares. E eu comecei a me envolver. Ela fazia macarronada. E aí ela falava, preciso de ajuda para recolher macarrão e molho. Aí lá ia Tamires. Esse foi o começo do mover, né? Uhum. Só que a Manu nasceu, eu tenho uma filha de 6 anos. Manu, um beijo, te amo, minha. E aí, a Manu era muito bebezinha, ela nasceu prematura. Ela nasceu no tempo de frio. E aí, eu ia tomar banho, deixava ela lá, né, dormindo. E aí, quando eu entrava no banho, aí eu falava, Senhor, que frio que tá. Alcance as pessoas nas ruas, leve
pessoas que amem, que ajudem, que levem alimento. Durante 3 dias eu falei isso, eu orei por 3 dias isso, e Deus me falava assim, você é uma pessoa. E eu não tinha entendido até o terceiro dia chegar, tá, eu sou uma pessoa. Porque eu tô orando por pessoas, para que pessoas sejam enviadas para a rua, para ajudar o próximo, sendo que eu posso ir. Falei, não. Léo, vem cá. E o Léo sempre embarcou na minha, sempre, graças a Deus. Nunca me disse, não vamos fazer. E eu lembro que eu falei pra ele, falei, vamos na rua, vamos entregar. E ele falou, você tá maluca? Aí eu falei, não, vamos, a gente faz uma sopa, faz alguma coisa. A gente deixa a Manu com quem? Não, com a minha mãe, vamos conversar. Falei com a minha mãe, você tá doida, nem tem as coisas, Manu, ô Tamires. E falei com meu pai também, tá doido. Essa foi, acho que o primeiro muro, né? De tipo, você tem uma filha pequena, como que você vai fazer? E as pessoas, quem vai te ajudar? Como que você vai? Postei no Facebook. Galera, amanhã tô indo pra rua, acho que foi numa quarta, na sexta eu decidi que eu ia pra rua. E eu precisava de alimentos pra fazer uma sopa. Apareceu. No outro dia, minha casa lotou, eu morava em apartamento. E minha mãe fez a sopa. Falei, partiu. Eu, o Léo e meu pai. E aí a gente foi pro centro de São Paulo. A gente não teve uma estratégia, né? Foi só, tipo assim, um ir. Vamos conhecer. Aí a gente foi conhecendo território. Tanto que a gente passou num lugar em que era uma quebrada. E as pessoas começaram a vir em cima mesmo. E a gente viu que era perigoso e a gente saiu. E aí a gente falou, não, a gente precisa de alguém mais experiente que oriente a gente. E aí eu conversei com um amigo também, evangelista, que, incrível, Claudinho, ele foi muito usado por Deus para nos dar estratégia, sabe? Um exemplo. Na missão, na rua, principalmente na rua, né? Porque também pode ser em casa. Você não pode orar com os olhos fechados. Não pode, porque tudo pode acontecer na rua. Tudo pode acontecer. E aí isso foi guiado por ele. Ele ajudou muito a gente a saber alguns pontos, a como chegar, a como abraçar, como não parecer, estou vindo aqui te ajudar e tchau, né? E, bom, falando da Irma, tinha começado a falar, eu lembro também, depois dessa parte de que a gente levou pelo menos uns 5 anos indo na rua de 15 em 15 dias. As pessoas esperavam a gente de 15 em 15 dias. E a Irma, ela era mãe de um namorado meu na época. E aí, eles não moravam aqui, eles moravam na Europa. E aí, eles falaram, vem estudar aqui, né, aprender francês. E eu fiquei com muito medo. Eu era muito nova, eu tinha 18 anos. Minha mãe quis. Sua mãe tá certíssima. Aí, eu fiquei com muito medo, mas eu busquei na palavra. E o Senhor, eu não consigo lembrar agora aonde estava na Bíblia, mas foi extremamente lindo, porque estava escrito, desce e vai com eles. Ou seja, pode ir. Aí eu fui, foi uma experiência incrível. Quando eu cheguei lá, a Irma me falou, Tami, você está aqui, você já pisou aqui, e agora eu te falo, o Senhor te enviou aqui e Ele me pediu para te ensinar a ser uma missionária. E porque na minha cabeça, naquele tempo, 18 anos, eu já tinha passado algumas experiências, isso antes, né, de ter Manu, muito tempo antes. Na minha cabeça, eu achava que um missionário, ele era formado numa escola, num curso, isso era ser missionário, ou ir no Haiti, como falei, né, era uma bagunça a cabeça. Então, quando eu fui, tudo que eu não gostava, ela me perguntava, o que você não gosta de comer? Aí eu, não gosto muito de comer cebola crua. Ela, então coma cebola crua.
Você gosta de tomar banho quente? Sim. Não tome banho quente. Você não sabe onde você vai ser enviada e tal. Na época, as coisas não faziam sentido. Mas hoje eu vejo como Foi um preparo como de foi um Deus preparo ali. de Deus total, total. E até nesse tempo das ruas, eu lembrava muito do que ela me preparou mesmo. A gente passava 2 horas de joelho orando lá. Foi uma experiência incrível. Então, tem as pessoas chaves que Direcionaram. me direcionaram, me levaram a conhecer a fundo o que realmente era missão, evangelismo. Eu acho muito legal que você comentou sobre essa visão bem estereotipada do missionário, né? Eu tinha a mesma ideia, assim, quando eu era pequenininho, eu era de outro ministério de vir pra cá, e ia muito a galera do Portas Abertas lá, na minha antiga igreja. E assim, eles fazem um trabalho excepcional, um trabalho muito bonito. Só que eles mostravam muito o que eles fazem, o trabalho na África. Então, na minha cabeça, era aquele nicho. O missionário ele vai pra África, ele fica no meio de uma tribo, e aí ele fica lá com a cultura deles e vai levando Jesus e implanta uma igreja. Missionários também fazem isso. Sim, É muito importante ressaltar que todos os países precisam de Jesus. Mas acho que ficou muito fechado durante muito tempo essa ideia de que o missionário só ficava ali. E sim. tipo, não, gente, a gente precisa de missionários, evangelistas, pessoas que tenham disposição de levar o evangelho, assim, como lifestyle, em todos os cantos da Terra. A gente precisa de Sim. Deus na África, a gente precisa de Deus na Europa, a gente precisa de Deus na Ásia, Nossa, super. na América, a gente precisa de Deus invadindo todos os continentes, entendeu? E eu Sim. acho muito legal essa ideia. Como que foi pra você, tipo, sair daqui do Brasil, ter os seus costumes e ir pra França pra ser preparada ministerialmente? Então, na verdade, uma coisa é que eu não, estando lá, eu não ministrei para ninguém. Acho que foi realmente um tempo de ser De preparo. preparado, Aham. e eu pude conhecer outras culturas, conhecer outros povos. Tenho amigos até hoje de vários cantos do mundo que eu fiz lá durante esse curso. E é importante isso de idiomas. Uhum. Na época, o meu namorado na época era chileno, então ele falava espanhol. E a mãe dele falava espanhol. Uhum. Eu aprendia espanhol na raça. E aí, quando ele me falou, vem, aprende o francês. Na época, não queria. Mas hoje eu vejo como estratégia do Senhor mesmo. E aí o inglês, nunca curti, mas necessário. Uhum. Tô ali cambaleando, mas sai alguma coisa. E hoje eu vejo como é necessário isso para quem quer ser disponível para esse lado. Todos nós somos chamados. Não tem um que foi levantado, só ele é um missionário. Não, nós somos chamados para evangelizar, todos nós. Basta se Uhum. disponibilizar. Sim, a Bíblia deixa bem clara. Depois que você chegou, você vai. Ide por todo o canto e pregar o evangelho a toda criatura. E é muito isso. Às vezes a gente fica, eu não tenho habilidade suficiente. Ou sei lá, às vezes não é nem questão da língua. Eu não consigo chegar numa pessoa e conversar com ela sobre Sim, Jesus. Não consigo. Mas você tem que entender que essa é a sua função. Você entender o teu corpo e você vê a necessidade das pessoas. Então você precisa ajudar essas pessoas a se inserirem. O evangelismo, ele é para todos, mas às vezes também, muitas vezes, nem todos têm a característica evangelística. Isso é normal. Nem sim, todo mundo assim é chamado para uma vida evangelística de largar sua vida e pregar o evangelho nas ruas. sim. Mas a tua vida em si, ela tem que ser uma vida evangelística que leve Jesus. Total. Às vezes, a gente não precisa nem falar de Jesus para mostrar ele. No nosso trabalho, por exemplo, se você faz o teu trabalho com excelência, a tua vida está sendo evangelística. Você está levando Jesus ali com excelência. Nas suas atitudes diferentes, no meio que você está inserido, a sua vida ela precisa ser evangelística. Entendeu? E agora falando um pouquinho de experiência nas ruas. Como você falou, você tinha esse trabalho de levar comida, de dar amparo social também. E como que é para você, hoje em dia, essa questão do evangelismo de rua, não só o evangelismo de rua como assistência social, mas também com assistência social, como que tem sido para você esses trabalhos hoje em dia? Então, eu fiquei um tempo parada, sem ir, porque eu mudei para Minas.
Nossa, que tempo. Mas voltei e o Senhor tem despertado para retomar da onde a gente parou. Inclusive, tenho conversado com algumas pessoas aqui na igreja sobre isso, principalmente jovens, Uhum. porque a gente tem que aprender com quem. Não que eu saiba muito, não, porque não, mas alguém que te dê um norte, de falar, ó, é assim que faz, vamos junto, para que você tenha tanto essa vontade de se movimentar para aprender a fazer, né? Quanto estar disponível ali. Uhum. E falar, não, eu quero ir. E gerar essa vontade, essa coisa de descobrir, de ter sede, né? É incrível nas ruas como as pessoas têm sede de serem abraçadas, de serem escutadas, acima de Uhum. tudo. Muitas vezes a gente saía e a gente achava que a gente ia levar, a gente se preparava antes. Uma semana antes a gente ficava ali num jejum, orando, todas as pessoas que iam. E aí a gente achava que a gente ia levar e tal. Na verdade, a gente era cheio. Então, Tamires, você falou um pouquinho sobre as suas experiências na França, tudo e tal, e você retornou pro Brasil, e aí agora tá mais estabilizada. E eu quero saber pra você qual que é a sua visão, tipo, de evangelismo hoje em dia. Como que você tem feito? Quais são as suas estratégias evangelísticas? Como eu fiquei um tempo em Minas, morei um tempo em Minas, e eu retornei, e aí eu tava num momento drástico. Mas o Senhor tem novamente queimado em meu coração, e não só no meu, nos dos jovens que chegam até mim, querendo conversar, querendo saber como a gente faz e tal. E a gente tem conversado com a galera aqui da igreja para retornar para as ruas, porque isso é muito importante Uhum. para que a gente dê direcionamento para os jovens, até para adolescentes, porque, como eu te falei, isso de chamado na minha vida foi muito cedo. E quanto mais cedo os jovens tiverem essa experiência, lá na frente isso vai somar, né, na vida deles. Eles vão ter experiências incríveis e vão saber como abordar, como evangelizar e não ter medo, né? Não ter medo de chegar na pessoa, seja na rua ou também tem muitos lugares que a gente pode ir, Uhum. né? Eu fiz curso de capelania e isso também é muito incrível para que as pessoas entendam que o evangelismo não é só em um lugar, não é só ser enviado para outro país. Uhum. Tem vários espacinhos que a gente pode preencher. O evangelismo, ele é uma inserção social. Então você leva Jesus dentro daquele ambiente social. O ambiente pode ser qualquer lugar, mano. Pode ser uma faculdade, pode ser o seu trabalho. Sim, O espaço evangelístico pode ser a sua rua, o seu bairro. Você não precisa sair ali, tipo, sei lá, Deus me envia pra África, mas se a necessidade local do meu bairro é conhecer Jesus, porque é mais estratégico que eu seja evangelista, que a minha vida evangelística seja lá, entendeu? sim, E, por exemplo, eu falo muito da minha realidade. Eu fiz durante o tempo, trabalhei ali perto da Augusta, trabalhei muito perto, e eu conheci algumas pessoas lá que precisavam de Jesus. Tem uma história assim que, pra mim, é o meu antes e depois de experiência de vida. Eu conheci uma mulher transexual, e ela ficava ali na esquina do shopping. Eu acho que é um shopping que fica ali na esquina entre Paulista e Augusta. E sim. todo dia eu lembro de ver ela sentada ali no meu horário de almoço. E meu chefe conhecia ela, conversava com ela, se chamava Lidiana. E durante um dia ele estava conversando com ela, eu estava próximo, e ele começou a falar um pouquinho sobre, né, coisas LGBTs, tadã, da vivência social deles. E ali foi uma oportunidade que eu consegui conhecer ela. E aí eu lembro dela tipo, sentar e ficar em choque, de eu não ficar perguntando o que eles chamam de nome morto. Eu falei, mano, eu Caraca. não preciso saber o seu nome morto, não preciso saber qual que é a sua história, eu só quero te falar que Jesus te ama. E Jesus te ama de uma forma incondicional, sabe? O amor de Jesus também te alcança, independente de qualquer situação, Jesus continua te amando. E ali eu fui entendendo a história dela e eu vi que era uma pessoa que precisava conhecer o amor.
E ali eu sentei durante meu horário de almoço, eu e ela, meu chefe até foi embora. E a gente ficou conversando sobre Jesus, e ela me falou muitas coisas. E aquilo mudou a minha visão de hoje. Eu falei, caraca, as pessoas precisam conhecer Jesus. Entendeu? Tipo, essas pessoas também precisam conhecer Jesus. As pessoas que estão ali na Augusta, as pessoas que estão inserindo em diversos contextos, mesmo que sejam diferentes, precisam conhecer Jesus. Eu acho que isso vai muito das nossas vivências, sabe? Deus, ele leva a gente para lugares específicos. E se a nossa vida é evangelística, independente do contexto que a gente esteja inserido, Jesus se manifesta, mano. Isso é incrível. A gente tem que estar disponível, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo. Teve um dia que a gente saiu aqui do culto e era bem tarde, a gente tinha passado na minha mãe e tava indo embora e o Léo tava passando muito mal dentro do carro. Ele passou muito mal e ele começou a tremer e ele falou, nossa, eu não tô aguentando. Aí eu falei, tá, vamos parar numa farmácia? Ele, para numa farmácia, por favor. E a gente indo no caminho e a gente passou pelo Ipiranga. Eu falei, vou passar naquela farmácia. E a gente parou na farmácia. No que o Léo entrou, tinha um homem pedindo fralda e leite para a filha dele. Uhum. Até aí tudo bem. Ele estava pedindo para outras pessoas também. Ele chegou até o carro e foi a hora que o Léo veio saindo. E ele começou a falar, né? Eu sei que eu não tinha nada na hora, né? Uhum. Pra dar. Mas aí eu falei pra ele, não tenho nada aqui, mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele arregalou o olho, aí ele, meu Deus, vocês são cristãos, né? É incrível ver que ainda que você não tivesse nada, você me deu amor, vocês me deram amor, vocês me escutaram. Porque ele falou da família dele e tal, que ele morava nas ruas. Ali, aquele ambiente já se tornou não mais o Léo passando mal, porque passou, ele nem tinha tomado remédio. Uhum. Nós saímos do carro porque o rapaz era desviado, afastado, e ele começou a falar de Jesus. Ele conhecia muito mais do que a gente podia imaginar. E a gente orou por ele e foi um momento incrível. E depois o Léo foi para casa chorando, porque ele falou, foi por isso então que eu passei mal. Ele falou para ele isso. Agora eu entendi o porquê que eu vim sentindo isso e por quê. Porque eu tinha que parar aqui para que Deus pudesse te alcançar. A gente falou que o Senhor amava muito ele, por isso que o Senhor tinha enviado a gente ali. Uhum. E a gente teve que estar disponível naquele momento, né? Isso é muito importante, estar atento à voz de Deus, disponível e não ter medo de ir lá e conversar. Puxa a conversa. Uhum. É isso, a primeira estratégia é isso, puxa uma conversa. Seja ousado, de falar, nossa, tá sol, né? Ai, que quente. Você gosta daqui? Pronto, esse é o ambiente para você já ter... Talvez o sim da pessoa, ou não, mas não perca a oportunidade. E você falou dessas experiências, tipo, de parar do nada. Eu lembro de uma vez que eu saí com uma galera, e essa galera é uma galera muito evangelística, eles têm um grupo muito grande de evangelismo, e a gente saiu caçando pessoas. E foi muito legal. Eu lembro de uma menina que a gente parou e a gente teve discernimento de espírito que ela estava muito mal da cabeça. E a gente encontrou ela justamente na farmácia indo comprar antidepressivo, com a receita na mão. Uou. E foi muito doido, assim. Eu lembro de estar orando e Deus falar, vocês vão encontrar uma pessoa específica com uma mecha de cabelo roxo. E foi muito específico. A gente parou dentro de uma farmácia e tinha uma menina exata com cabelo roxo e na hora a gente teve um discernimento de espírito. Essa menina, ela precisa de Jesus porque ela passou por muitos traumas e ela tá vindo aqui comprar um antidepressivo. A gente falou, e a gente viu, tipo, na mão dela depois a receita e ela realmente tava indo lá comprar antidepressivo. Então, quando é pra ser, quando Deus, ele te direciona ali pra chegar numa pessoa, a gente tem que, mano, ser ousado. Ter ousadia e coragem, mano, porque você tá apresentando uma nova vida, uma nova possibilidade de vida, mano. Dela conhecer o real sentido do propósito, da identidade e conhecer quem ela é de verdade, sabe? É o que a gente falou no começo, ligar a criação ao Criador. Acho que esse é um dos principais pontos, assim, do evangelismo. E, Tamires, se você fosse dar dicas
pra gente da geração mais nova, tipo Gen Z, geração Alpha, quais seriam as dicas de evangelismo que você tem pra passar pra gente? Vamos lá. Eu acredito que a primeira coisa, tenha uma experiência com Deus, tenha uma amizade, uma. Uma afeição, uma conexão, intimidade. Relaxa. Não é relacionamento. Tá. Tá. Primeira coisa, tenha um relacionamento com Deus. Isso é o mais importante de tudo. Quando você se relaciona com Deus, tudo flui. Então você fica disponível e além de disponível, de ousado, você é guiado, né? Como vocês foram guiados na rua. Isso foi muito específico, de uma mecha roxa no cabelo, gente. Você entende? É assim que Deus trabalha e é assim que a gente tem que estar com ouvidos abertos para trabalhar. É assim, não tem aquilo, da seara é grande e são poucos os trabalhadores. Não tem, gente, porque muitas pessoas não querem se disponibilizar. Então, jovens, querem viver essas experiências malucas com Deus? Se disponibilize, ore, leia sobre e vai. Prega o evangelho, seja ousado. Como eu falei, sente e conversa. Ah, tá na fila do mercado. Conversa sobre o tempo. Ai, tá quente. Jesus podia voltar. Como assim? E aí pronto. Já é o início de você poder apresentar aquilo. Se a pessoa tiver com algum problema, mancando ali, ou com algum machucado, você pode orar, seja ousado. Deus pode fazer naquele ambiente. Tudo é possível ao que crê. Jesus disse que a gente poderia fazer obras maiores do que a dele aqui na Terra. Então, estejam disponíveis, sejam ousados, orem, busquem intimidade com Deus, porque eu acho que a partir disso é que se começa uma história. E uma coisa que eu queria falar, você disse do Haiti, a gente estava conversando sobre isso. Muita gente ainda tem isso na cabeça, né? De que o missionário, ele é ali direcionado para Haiti ou para África. E Europa é um lugar que é muito carente do evangelho. É chamado um ambiente pós-cristão, né? Porque as pessoas não acreditam. E eu vi isso lá. Eu vi que realmente as pessoas têm dinheiro e pra quê, né? Por que eu preciso de um Deus? Tá tudo bem. Mas muitas são depressivas, estão se afundando. Então, é um ambiente em que precisa de pessoas ousadas, que querem ir e querem abraçar. Uma coisa muito importante, crie laços também. Se você puder, a sua ideia é evangelizar na sua escola ou na sua faculdade, crie laços. Tenha uma amizade primeiro, crie um ambiente ali. Talvez você não precisa nem abrir a sua boca. As suas atitudes vão mostrar a Cristo. Talvez a sua vida, seja a única Bíblia que uma pessoa vai ler na vida inteira. Então, direcione sua vida. Às vezes a gente se perde, às vezes a gente perde o foco. Mas esteja focado em Cristo e que você possa ser a Bíblia de quem necessita, que você possa ser uma ferramenta de Cristo para as pessoas que necessitam naquele momento. Sim. Nossa, você falou agora, seja a Bíblia para quem não consegue acessar ela. Tipo, para mim isso faz muito sentido, assim. Muito sentido. Eu fiquei até agora meio emocionado, tipo, essa frase me marcou bastante. Vou anotar. Mas enfim. Você falou sobre algo muito interessante, que muita gente tem medo do evangelismo. E assim, particularmente eu nunca experienciei, até então, nesse momento, uma experiência que é cura no meio de evangelismo. Como que acontece? Você já presenciou curas em meio de evangelismo? Eu tenho certeza que já. E conta pra gente como que funciona. Tipo, eu sou doido pra ver gente sendo curada na minha frente. Vou contar uma breve história. O Gu,
O Gu é meu irmão. Uhum. Ele Salve. quando eu era muito nova, mas eu já estava ali naquele meio tempo de aprender sobre ser uma missionária, evangelista. Uhum. O Senhor me direcionou a orar pelo Gu, porque ele não cria assim, de tipo, nossa, existe um Deus e é isso, eu quero viver uma vida. Então eu orava no travesseiro dele todas as noites antes dele dormir, para que o Senhor pudesse alcançar a mente dele e o coração dele. Quando eu fui pra rua, muita gente me falava: Tamires, você é doida, você precisa de gente maior, que te direcione, né? Ou um pastor que vá e tome frente do trabalho. Não é assim que as coisas funcionam. E o Gu falava pra mim: Tamires, você é doida. De sexta-feira é o dia que a gente mais precisa descansar, que a gente trabalhou a semana inteira. Só que ele começou a ir. Uhum. E as experiências que Deus deu pra ele de início foi incrível. Eu lembro dele orando por uma pessoa, por uma mulher. A mulher moradora de rua há muito tempo. E ela era missionária, se não me engano. Só que manifestou nela, né? E ele expulsou. E ele ficou tipo, meu Deus, né? E a gente fazia tudo numa cozinha, né? Antes preparava tudo, todo mundo junto, a gente orava. E teve um dia que ele chegou e eu tava com muita dor nas costas, porque foi algo espiritual bem pesado que aconteceu antes, porque existe isso, tá? De querer paralisar. Então, ore bastante. E aí o Gu falou, vem cá, vou orar por cura. E ele orou e realmente parou na hora. Então a gente ficou, meu Deus, nossa! E eu acho muito incrível isso, da gente orar, ter fé e acontecer. Eu acredito nisso de dor, que seja pequeno aos olhos, mas isso gera um movimento, né, de fé, que a pessoa que foi curada, ela fala, caramba, Deus realmente existe. Caramba, esse Deus realmente faz, porque aconteceu alguma coisa aqui, parou de doer aqui. Eu lembro de uma vez, falando sobre cura, foi com o Gu, inclusive. Acho que você tava também, eu não lembro. Do seu dedo. Do meu dedo. Você tava. Eu lembro, Você sim, lembra? eu ia contar isso. A gente tava... O que aconteceu? A gente tinha feito uma peça, a gente tem um ministério de teatro aqui, né? Do Equibalo. A gente tinha acabado de fazer uma peça, só que eu tinha machucado meu dedo, eu não lembro como, e meu dedo começou a, tipo, inchar muito durante o meio da peça, e eu comecei a passar muito mal. A gente fez a peça, meu dedo tava muito inchado, a gente decidiu sair pra comer. E aí eu comecei a, tipo, passar muito mal, tipo... Não tava inchadinho, tava... Tava um troção. Um dedo desse assim. tamanho. Todos aqui atrás. Isso. E aí ele pegou minha mão, segurou meu dedo e falou, Jesus, nós profetizamos cura, tananana. E foi orando ali, todo mundo ali com muita fé, orando por aquilo. E meu dedo começou a desinchar ali, na hora, foi instantâneo. E aí eu olhei pra aquilo, começou a desinchar, ele falou, tá melhor? Eu falei, tá melhor, né? Aí ele falou, tipo, de 100%, quanto tá? Eu falei, 70%. Ele falou, Então não, vamos aí 100%. eu lembro da Lili, mano, foi exatamente ali. Ele chegou pra mim e falou, então vamos orar por 100%. Por 100%. 100%, pelo amor de Deus. E, enfim, e na hora ali, a gente começou a orar de volta. E ele falou, Deus, a gente agradece por que você tem feito, mas a gente pede o 100%. Se for da tua vontade, faça 100%. E na hora meu dedo desinchou, assim, meu dedo voltou ao normal. Ele tava, tipo, carne viva ali. E ele voltou ao normal, mano. Foi loucura. O que foi muito legal é porque todo mundo começou a se olhar e olhava pro dedo dele, e aí a gente falou, será mesmo? Você tá vendo a mesma coisa que eu? Tá desinchando. Tá desinchando. Não Foi desinchou? Meu, mas estava maior aqui. Foi muito louco. Foi muito louco. E meu dedo começou a desinchar muito. Eu lembro que depois ele foi voltar. Mas assim, na hora, a experiência de fé que a gente teve foi incrível. Incrível. O mover, né? Sim. E falando sobre evangelismo, agora linkando um pouquinho evangelismo e arte, já que a gente deu essa brecha do Equibalo, como que você vê os ministérios de arte, comunicação no geral, não só arte, como que eles têm influenciado hoje para evangelismo? Vou contar sobre o Equibalo.
Há pouco tempo atrás, o Equibalo foi convidado para uma escola, né, para fazer uma peça, apresentar para alunos, e também tinham professores lá, era um evento aberto, né? E foi incrível, porque há pessoas que você não vai conseguir trazer para dentro da igreja, ou porque não quer, ou porque é influenciado, e aí fala, não, Deus me livre, né? Eu quero estar ali naquele meio. E a arte, principalmente teatro, é um meio de chamar a atenção, né? De falar, olha aqui alguns minutinhos para você ver. Qual foi a peça que vocês... Foi o 1997. Exato. Essa peça pega, né? Para quem é jovem, chama muito atenção. Ainda mais a música que tinha, né? O movimento. E Deus faz sobre esses ambientes, né? A semente é lançada. A gente tem que lançar a semente dia e noite. A gente não sabe qual vai crescer, qual vai dar fruto, mas alguma vai. Uma hora vai. Então, evangelize seus amigos. De pouquinho, não precisa empurrar Cristo, né? Quem convence é o Espírito Santo. Mas nós temos essa parte, né? De semear, de estar ali com muito amor e também quebrando barreiras, né? Isso que você disse da mulher trans. Você quebrou barreiras, você não disse o nome, né? Você não perguntou, tá, mas qual é o seu nome verdadeiro? Não, você tratou ela como ela queria ser tratada. Então, isso chama a atenção. Então, esse é um ponto. Eu tive umas aulas de evangelismo há um tempo atrás com essa galera que eu comentei, e eles falaram um rolê muito interessante. Às vezes a gente pega um Jesus que é do altar e a gente tenta levar eles pra rua. Só que a gente às vezes precisa descer Jesus do altar. Como assim? Tipo, a gente cria muitas liturgias, muitas hermenêuticas, a gente cria teologias incríveis e que funcionam. Só que elas funcionam em cima de altar. Às vezes as pessoas elas não vão entender um Jesus, tipo, super plasticado, assim, sabe? Endurecido. Às vezes elas precisam ver Jesus na realidade delas. Sim. Mano, como que Jesus vai viver a vida comigo, eu sendo assim, assim, assim? E o nosso papel evangelístico é entender essa realidade, entendeu? Sim. Tipo, se a gente não entende a realidade da pessoa, não adianta a gente querer levar um Jesus extremamente diferente que elas vivem. Tá, Jesus é assim, e aí? E aí? E Jesus não, mano. A gente tem que mostrar que Jesus está próximo. Se Jesus não estiver próximo ali daquela pessoa, ela não vai se conectar. Exato. Ela vai continuar vendo Jesus ali muito de longe, muito distante. Mas não, mano, você precisa levar Jesus nas realidades das pessoas. Então, por exemplo, esse caso dessa mulher, pouco me importava ali o nome dela. Ela só precisava entender que ela era amada por Jesus e ponto. Esse era o principal ponto. A realidade, quando a gente foi ministrar essa peça numa escola, a gente teve pessoas que viviam o que a gente falava. Pra quem não sabe, 1997 era uma peça que se passava numa comunidade, e numa comunidade que a gente conhece, que tipo, é aqui do lado da nossa igreja. E a gente contava a história de uma pessoa que realmente aconteceu lá, e de pessoas se envolvendo com tráfico, com droga, e toda aquela situação que geralmente as pessoas da periferia estão mais expostas. E foi algo ali que comunicou muito pro pessoal que estava lá, porque é a realidade deles. Sim. Então, levar Jesus dentro das realidades, pensar Jesus dentro dos contextos é muito importante. Senão a gente não vai conseguir comunicar Jesus. Tem um cara que ele falou um rolê que me marcou muito. Ele falou, às vezes a gente cria hermenêuticas, às vezes a gente cria liturgias, a gente cria teologias muito avançadas e muito interessantes, que a gente se conecta muito. Mas eu tenho muito medo de quando Jesus ele chegar, ele fazer a mesma pergunta que Deus fez para Caim. Caim, cadê seu irmão? E, mano, isso me tocou, sabe? Poxa, beleza, a gente tem criado coisas incríveis, mas não tem comunicado para ninguém. Sim, as pessoas sim. não têm entendido quem é Jesus. E às vezes a gente precisa simplificar um pouquinho para que as pessoas sejam alcançadas. Sim, e eu acredito muito em que as pessoas são chamadas para fora, né? Para ser igreja fora também, né? Para amar fora. Eu vou dar um exemplo disso, da parte que você falou, que a gente precisa descer Jesus do altar. Não, mas Tamires, não, Alan, que isso? Não, trazer um Jesus simplificado, né? E para a pessoa entender, porque às vezes ela pensa, mas eu
eu fumo, eu, sei lá, me drogo. Eu não sou digno de ter um Deus desse. Vou dar um exemplo. O Léo tá tendo uma experiência no trabalho e um rapaz que falou, eu não vou nunca e eu não creio. E ele chegou no Léo e falou, eu fui. E foi muito louco. Eu cheguei em casa diferente, foi muito doida. E aí o Léo falou, tá vendo? E aí foram rolando uma conversa, e aí ele falou assim, mas eu sou pecador, sei lá, não sou fácil. Aí ele falou, mas então, Jesus tá aqui para isso. A igreja tá ali para pecadores. A gente tá ali junto para ser melhor, para buscar ser melhor em Deus. Sim. Pronto, então a pessoa ela entende. Poxa, Jesus vai me amar do jeito que eu sou, vai me acolher do jeito que eu sou. Claro que lá vem o trabalhar de Cristo, né, do Espírito Santo, com o que ele quer manter na nossa vida ou não. Mas é isso, experiência de poder falar, nossa, esse Deus me ama. Mesmo eu sendo do jeito que eu me vejo, ele me vê de forma diferente. Teve um caso, eu tenho um amigo meu, e ele foi muito machucado pela igreja. Ele apanhou muito da igreja, tipo, ele foi excomungado, e toda uma história, uma trama atrás. E aí ele era líder de um ministério de teatro, e foi muito forte, assim, pra mim. Que é o que eu passo hoje em dia, né? E ele escreveu um teatro muito lindo, e o nome do teatro era Revoada. E ele me passou a ideia. Eu lembro que na hora me tocou muito. Me tocou muito. E foi o ponto de conexão dele ali com Deus de volta, sabe? A gente passou. Ele foi trabalhar comigo, ele foi meu modelo. A gente passou acho que uns 40 minutos discutindo sobre cristianismo e sobre como Deus amava ele. Ali pra mim foi muito importante mostrar para ele que ele continuava sendo amado por Deus independente de qualquer situação, independente do que a igreja tivesse feito, independente das mágoas, dos traumas, Jesus continuava ali amando ele. E assim, para mim foi uma estratégia de reconexão que funcionou. Tipo, hoje em dia eu vejo, a gente consegue conversar sobre Jesus mais abertamente do que na época. Ele Isso é ainda muito não tá importante. ele não tá inserido dentro de uma igreja, mas para mim foi muito importante ali. E foi a partir de uma conversa com ele, dele me falando, ele só me deu ideia, ele falou, eu lembro de que eu escrevia sobre alguns pássaros e que o nome dessa peça era Revoada. E no Influência a gente fez exatamente essa peça. Sim. E assim, pra mim foi muito, ele não conseguiu vir no dia, mas eu mandei umas fotos e tudo e tal, e ele ficou muito emocionado, sabe? Foi muito lindo. E aí a gente consegue traçar esses pontos de conexão com as pessoas. Então, se ele conheceu um Jesus no altar, só que ele precisou descer do altar para que Jesus se mostrasse para ele de volta, sabe? Mostrasse que ele era amado. Eu acho esse é o ponto que mais me encanta do evangelismo. É poder mostrar que Jesus é amor, poder mostrar que Jesus é misericórdia, e mostrar que independente de qualquer situação, independente de qualquer contexto social que você esteja inserido, Jesus está lá, sabe? Sim, e é lindo de pensar que o ambiente onde Jesus passa, algo acontece. Muda. Então, mas eu fiz isso. Se ele passar, algo vai mudar, algo vai acontecer. Não importa o que você fez. Jesus pode mudar esse ambiente. Mas eu fui machucada. Jesus pode curar as feridas. Mas eu bebia. Jesus pode te curar disso. As pessoas muitas vezes acham que o que elas vivem vai viver para sempre, mas aquilo é momentâneo. E quando Jesus entra, é totalmente modificado, transformado. É um ambiente em que ele habita é totalmente diferente. Sim, é muito lindo. Tem uma passagem que Jesus fala para que o desejo dele é que nós habitemos com os órfãos e com as viúvas. E isso me marcou muito. Porque a gente leva muito pro lado literal, que são órfãos e viúvas mesmo. Mas não só. Órfãos, tipo, pessoas que precisam entender a paternidade de Deus. Precisam entender Jesus como um noivo, entendeu? Às vezes eu não me sinto muito amado, só que Jesus quer me levar para esse lugar de amor. E esse ponto é um ponto evangelístico, mano. É para essas pessoas que a gente é chamado. Quantas pessoas precisam entender que elas são amadas por um noivo incrível? Quantas pessoas perderam esse noivo, entendeu, no meio do caminho? Quantas pessoas precisam conhecer um pai de verdade?
precisam entender a paternidade de Deus, entender quem Deus é. Nossa, E sim. quando Deus convida a gente a andar com órfãos e viúvas, é entender que pessoas precisam entender o amor, independente da forma que ele se manifeste, seja na forma de um noivo ou seja na forma de um pai. As pessoas precisam entender esse amor perfeito que vem do alto, entendeu? Eu acho isso muito lindo. E agora falando também sobre evangelismo tipo nas casas, você já passou por alguma experiência de evangelismo em Sim, família? sim. E tô passando numa experiência incrível nisso de casa. Deus tem dado estratégias. E eu acho muito incrível também a gente ter pessoas que orem, que deem essa cobertura espiritual pra gente, né? Os pastores aqui da igreja são incríveis, principalmente nessa parte. Eu passei por algo bem forte espiritualmente falando, e aí eu mandei mensagem e super me acolheram na hora, não só os pastores, as pessoas, membros, que eu mandei no grupo, gente, orem, e é isso, e tá acontecendo isso agora, e todo mundo se uniu. Tem um projeto, Casa de Paz, aqui na igreja, né? Há alguns anos atrás, eu fazia parte com a pastora Raquel, com o pastor Rodney, tinha a pastora Sandra e o pastor Elias também. Aprendi muito, muito essa ideia de levar Jesus. Tá, fechou. Essa ideia de levar Jesus para dentro de um lar, para que haja transformação, restauração, para que haja essa salvação, né? Essa liberdade. É incrível porque, como disse, aonde Jesus entra, algo acontece. É muito lindo o ambiente da casa, né? As pessoas abrirem seus lares para ser transformados, para receber. É extremamente forte. Sim. Gente, a gente está encerrando o nosso IP e um conselho de coração, assim, busquem ser esse ponto de reconexão das pessoas com Deus. A gente já falou isso, acho que no EP do Influence, mas o novo de Deus ele é manifestado através de você. Então, eu acho que um conselho do meu coração é esse. Agora eu vou deixar as últimas palavras para Tamires e daqui a pouco a gente já encerra. Suas últimas palavras, Tamires. Peraí, amigo. Últimas palavras. Peraí, amigo. Ah, mãe, relaxa. Nossa. Vamos lá, pode falar. Nossa, eu quase rotei. Desculpa, gente. Tá todo mundo segurando aqui, ó. Tá, fala de novo as últimas palavras. Quais são suas últimas palavras, Tamires? Vá por todo mundo. Pregue o evangelho sem medo. Mostre Jesus. Leve ele. Se ele é seu amigo, se ele é seu pai, mostre esse pai, mostre esse seu amigo. O mundo precisa de salvação. As pessoas precisam ser libertas, transformadas e a gente precisa chegar ao ponto, atingir corações. E é isso. Não importa o jeito que você vai chegar para atingir isso. Se faça de louco para você se envolver naquele ambiente. Mas leve Jesus e mude ambientes. Ô, Glória! É isso, gente. Tamires, foi uma honra ter você aqui. Eu tô muito emocionado, de verdade. Eu amo vocês. Eu amo a Tamires. Eu amo muito, de verdade. Eu amo eles. Eu os amo. E é isso, a gente vai encerrar esse EP por aqui. Não se esquece de dar like, comentar, compartilhar. Por favor. Envie esse vídeo para as pessoas que precisam tanto se desenvolver evangelisticamente falando, tanto para quem quer começar ministério, ou você mesmo, tipo, que você sente no coração que você precisa enviar para uma pessoa, para um amigo que precisa saber sobre evangelismo, envia, por favor. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tchau. Com Deus.